Olá a todos, então nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o Orixá Exu, a importância do Orixá Exu. O Orixá Exu ele é mais compreendido e mais desenvolvido no candomblé. É o candomblé que pôde, a partir de sua herança africana, desenvolver melhor o Orixá Exu, mas o Orixá Exu ele transcende a própria religião, né? O próprio candomblé. O Orixá Exu, segundo as lendas, o Orixá Exu ele ficou 16 anos, né, na casa de Oxalá, aprendendo como fazer o arquétipo humano. Né? Ele ficou 16 anos lá. Isso equivale aos 16 búzios, né, do jogo de Fá. O número 16 também equivale à torre, né, na carta do tarô, que é o momento mais caótico. Então o Exu está muito ligado a essa questão caótica. Né? O Exu, o Orixá Exu, por ele ter aprendido, né, segundo a lenda, ter aprendido com Oxalá como eram feitos os seres humanos, ele se tornou um sábio. Né? Ele foi o único orixá, fora Oxalá, que sabia como construir, como também regular, como também trabalhar junto a esse arquétipo. Né? Então por isso que o Exu ele é o comunicador, né? Na lenda ainda de Exu, do Yorubá, o Exu ele foi para a encruzilhada porque ele não tinha casa, o Exu não tinha morada, então ele vivia na encruzilhada. A pedido de Oxalá ele ficava na encruzilhada esperando pessoas que passassem e deixassem uma oferenda, né? Pedidos para Oxalá, então ele resgatava essas oferendas. E Exu também tem um aspecto na lenda como a boca do mundo. Exu comia de tudo. Né? Isso é interessante porque existia também na mitologia judaico-cristã os gigantes, né, que acabavam devorando tudo, eles devoraram tudo. Então o Exu ele se confunde, o Exu o Orixá se confunde com outros arquétipos mitológicos de outras religiões. Então ele é o causador do caos, né? E ao mesmo tempo aquele que sabe trabalhar na ordem. O Exu posteriormente ele assume o papel de guardião, né? Por segundo a lenda ele fica na encruzilhada recebendo os pedidos, e ele não tem casa, então a sua casa é na rua. Mas o que eu quero falar aqui sobre o Orixá Exu é a importância que ele tem na Quimbanda e no luciferianismo também, pois o Orixá Exu ele é, para o luciferianismo, para o satanismo, ele é fundamental, né? Com todos os aspectos dessa palavra, ele é fundamental. O Exu ele é o princípio, meio, fim. Ou seja, ele esteve na criação, está aqui, estará. Exu também ele matou o pássaro de ontem, atirando a pedra hoje. Esse é o Exu. O Exu ele conhece todas as artimanhas daquilo que chamamos de demiurgo. O Exu ele não cria seres humanos, mas ele conhece todas as artimanhas. Então o Exu, né, no aspecto iniciático, o Exu Orixá, ele fica supervisionando, né? Ele é o senhor do livre-arbítrio, o senhor do karma. Quando encontramos no folclore budista, em outros folclores, os senhores do karma, é o Exu. Né? Para nós a magia é o Exu. Então o Exu ele conhece os caminhos, ele conhece como abrir caminhos, como fechar caminhos. E aí que o arquétipo das entidades Exu e Pombogira se fundamentam. Então, em outros aspectos, o Orixá Exu, ele
ele não cria o arquétipo humano, mas ele cria o arquétipo de Exu. Então, quando você passa para outro plano, quando você vai para outra dimensão, você assume a roupagem de Exu, você está pegando emprestado esse arquétipo do Exu. Então, o Exu, ele tem um aspecto de demiurgo, de Deus, mas ao mesmo tempo ele não interage com os deuses, ele fica meio afastado dos deuses, porque ele sabe as verdadeiras intenções dos deuses ao criar o arquétipo humano e como manipular o arquétipo humano. Então o Exu ele é a única saída, né, do mago, do bruxo, do feiticeiro, ele é a única saída para você sair das mãos, né, do controle. O Exu é que ele te possibilita buscar o poder. Então o Exu, o orixá, ele é o grande maioral. O Exu orixá ele é o grande maioral. Ele gosta de ser chamado assim, na magia, né, na linha da esquerda, mas o Exu ao mesmo tempo, ele permite que você viva, né, os teus cultos, as tuas práticas, tendo como outros maiorais, né, atuando em tais práticas. Então você vai encontrar quimbandas que vão trabalhar, obviamente, com o Exu Orixá, vão cultuar o Exu Orixá, porque na quimbanda tem que cultuar o Exu Orixá. É difícil trabalhar na quimbanda sem o culto a Exu Orixá. E você vai ter como maioral, por exemplo, Lúcifer. Vai ter Beelzebub, Astaroth. Outros vão ter Lilith. Aí a formação do panteão, né, politeísta vai variar de caso para caso, mas o Exu Orixá ele exige ser chamado de grande maioral num primeiro momento, para que você possa, a partir desse momento, a partir desse reconhecimento, acolher o Exu Orixá e assim se tornar a casa do Exu Orixá. Porque o Exu Orixá ele é rei sem castelo, então você se torna a morada do Exu Orixá. Então o Exu Orixá ele vive contigo, ele brinda contigo. Ele não quer que você apenas dê oferendas a ele, mas ele quer comer junto na mesa junto contigo. E isso vai variar, os costumes vão variar de cada mago, mas o Exu Orixá ele quer viver intensamente a vida com você. Então, se ele vai trabalhar para abrir os seus caminhos, ele quer que você o inclua nisso também. Então, é aí que surge o grande erro de muitas pessoas, é que pedem coisa para Exu, trabalham com o Exu, fazem oferenda para Exu, e depois esquecem do Exu. Então, o Exu ele fica sem casa, o Exu fica sem morada. Ele é o rei, mas é o rei sem castelo. Essa é a ambiguidade do Exu. O Exu, ele, ao mesmo tempo, ele é rei, e ao mesmo tempo ele não tem morada. Né? Ele precisa de você como morada. Né? O teu corpo, o teu ori como morada. Então o Exu, ele surge como um rei, mas ao mesmo tempo como um amigo. Então a manifestação do Exu Orixá, dessa vibração da natureza, ela é muito importante para a linha da esquerda, porque é graças a ele que poderemos ter o livre-arbítrio e sair das garras da linha da direita. Porque a linha da direita, nenhuma das religiões da linha da direita preserva o livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele pode ser falado em forma de discurso pela linha da direita, mas não existe livre-arbítrio. No momento que você fala que ou você faz isso ou você vai para o inferno, ou você submete a esse Deus único, a monolatria, ao monoteísmo, ou você vai para o inferno. Isso não é escolha. Ou você pula do penhasco ou você me obedece. Isso não é livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele surge numa terceira opção, ou seja, ele surge para sair daquela dualidade. Então a linha da direita ela tende à dualidade.
ou você aceita os dogmas, você aceita os preceitos e vive assim, submisso a um mestre, a um guru, ou você vai embora. E se você vai embora, você se torna marginal. E é aí que o Orixá Exu ele surge. O Orixá Exu, mesmo ele sendo cultuado na linha da direita, o Orixá Exu ele é da linha da esquerda. O Orixá Exu é o deus do caos. É o Odu Oren, né? O Odu 11, no primeiro número mestre na Kabbalah. Então ele é o Oren, ele é o caos, ele conhece o caos. Ele sabe trabalhar no caos, porque é a partir do caos que surge a criação. E a criação pode se tornar caos a qualquer momento. Então ele é o senhor do caos. Né? Então o Exu, Orixá, ele tem um papel fundamental. Ele, a forma como ele vai se manifestar para cada mago vai variar. Né? O Exu Orixá pode ser para um mago algo bastante formal, para outros pode ser mais informal. Ele pode pedir determinados alimentos, que para outros não. A forma como você vai compreendê-lo, a forma como você vai se dirigir a ele. Então, o Orixá Exu ele varia, ele é muito ambivalente, ele é politécnico, ele é em outros aspectos Hermes, né? Hermes e Mercúrio, para os gregos e romanos, ele é o deus da comunicação, ele é o deus do diálogo, dos caminhos, ele é o mensageiro. Mas ele é o mensageiro que conhece todas as cartas que estão sendo trocadas entre os deuses, entre os demiurgos, né? Então ele sabe o que vai acontecer, ele sabe o futuro, ele sabe o passado, ele sabe o presente. Ele sabe o que está prestes a surgir. Então ele corre atrás, ele muda, ele altera o tempo. Então essa é a visão, né, que tenho do Orixá Exu. É dessa forma que o Orixá Exu se apresenta para mim, né, depois de anos já, que o Orixá Exu se apresenta dessa forma para mim. E ele é muito importante para a estabilidade do mago, do feiticeiro, do bruxo em si, e para a alta magia também, porque o Orixá Exu ele trabalha muito na baixa magia. Ele tem como manifestação também o Exu Bará, o Exu dos caminhos, né, o povo da rua. E em outros aspectos ele vai ter, no Reino da Lira, por exemplo, ele vai ser representado pelo Exu Mor, né, o Exu das encruzilhadas. E na linha da direita ele vai ser representado como o diabo, aquele que mostra os dois lados, diferencia os dois lados, né? O dia, né, como diapasão, diferencia os dois lados. Então o Exu é caminho, o Exu é movimento, o Exu é um amigo, sobretudo. Sem Exu não se pode fazer nada, não é verdade? Então é isso. Até mais, obrigado.